Imagine por um momento que estamos na véspera de Ano Novo. As ruas estão cheias de pessoas comendo, bebendo, conversando e se divertindo. Os fogos de artifício estão prontos para iluminar o céu. Mas enquanto todos se preparam para celebrar, um medo persiste na mente de muitas pessoas. E se no momento exato da virada, os sistemas mais críticos que mantêm o nosso mundo funcionando começassem a falhar? Redes bancárias, sistemas de comunicação, controle de tráfego aéreo e até mesmo as operações de usinas nucleares. E se eu te dissesse que esse foi o medo que milhões de pessoas ao redor do mundo sentiram na virada para o ano 2000? O motivo desse medo era um problema que estava escondido nos códigos dos computadores no mundo todo: o bug do milênio. Comunidade Dev, eu sou Guilherme Daleprani. Eu queria já começar pedindo para você se inscrever e deixar o seu gostei, porque eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse acontecimento histórico que foi o bug do milênio. Bug do milênio. Ah, o mosquito. O que foi o bug do milênio? O bug. Aquele carrinho que lá das praias do Ceará, não? Foi apenas uma histeria coletiva? Vai dar uma confusão desgraçada em todos os sistemas de computador. O bug do milênio afetou todo mundo? E o bug do milênio? Eu não tenho. Você vai ficar sabendo tudo isso. Mas antes de começar essa história, eu queria te perguntar: você sabe por que chamamos esse acontecimento de bug do milênio? É importante falar disso, porque muita gente se confunde e atribui o nome de bug do milênio a qualquer coisa. Eu já vi inclusive algumas pessoas citando o problema do ano 2038 como o novo bug do milênio. Se você pesquisar, você vai encontrar vários vídeos assim, e isso é completamente errado. Bug do milênio é uma coisa específica, que aconteceu em uma data específica. E até onde eu sei, não tem nenhum milênio começando, por exemplo, no ano 2038. Tem? Ok, mas então o que é o bug do milênio? O bug do milênio tem esse nome por ter acontecido na virada do ano de 1999 para o ano 2000. Só que, tecnicamente, o milênio não começou no ano 2000. O milênio só começou no ano seguinte, em 2001. Bom, parece um pouco confuso, eu sei, mas isso está relacionado com a forma que funciona o calendário que nós usamos, o calendário gregoriano. Nesse calendário, a contagem de dias começa do ano 1. Consequentemente, é também quando começa o primeiro milênio. Como um milênio tem uma duração de 1000 anos, o segundo milênio começa 1000 anos depois, no ano 1001, e o terceiro milênio começou só em 2001. Só que pensa comigo, um ano redondo igual ao 2000 passa uma sensação muito maior de que uma nova era está começando. E é por isso que todo mundo aceita o ano 2000 como início do milênio. Agora, para você entender a real causa do bug do milênio, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo. Precisamos voltar até a década de 60, quando a computação estava começando a se popularizar. Naquela época, todos os computadores eram estruturas gigantescas. Não existiam computadores domésticos, dispositivos móveis, nada desse tipo. Os programadores usavam terminais conectados diretamente a um grande computador conhecido como mainframe. E a grande questão era a maneira como as datas eram armazenadas naquela época. Hoje em dia a gente usa 4 dígitos para representar o ano de uma data, mas naquela época era mais comum que fossem utilizados 2 dígitos. Por exemplo, se você quisesse armazenar em um programa a data que o Brasil foi tricampeão da Copa do Mundo de Futebol, você teria que digitar 21/06/70 ao invés de 21/06/1970. Até aquele momento ninguém estava preocupado, porque estava muito claro para todo mundo que aquela data se referia ao ano de 1970. Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. Mas e se nos dias de hoje eu te mostrasse essa mesma data assim, fora de contexto? Você saberia dizer com certeza qual ano essa data se refere? Poderia ser 1970, como também poderia ser 2070. E o problema do bug do milênio era justamente esse. Quando o ano 2000 chegasse, o computador poderia simplesmente interpretar que ele ainda estava no ano de 1900. E esse problema acontecer nos computadores também não era novidade. Desde o início dos anos 60, um cientista
cientista da computação já estava alertando o mundo sobre a possibilidade de esse problema acontecer no futuro. Esse cientista da computação foi ninguém mais ninguém menos do que Robert William Bemer, mais conhecido como Bob Bemer. Ele é reconhecido por ter ajudado a criar a linguagem de programação COBOL, inclusive sendo o criador da palavra COBOL, além de ter contribuído com a criação da tabela ASCII e de diversas outras coisas que são usadas em nossos computadores até hoje. O Bemer percebeu bem cedo que armazenar anos com 2 dígitos para economizar espaço de armazenamento era problemático, mas ele foi completamente ignorado. Um fato bem curioso é que, para tentar divulgar mais sobre esse problema, o Bemer tentou convencer o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, que proclamasse o ano de 1970 como o ano do computador. Mas claro, a iniciativa não foi bem sucedida. O Bemer continuou com os alertas até se aposentar em 1982, mas ninguém o ouviu, até que fosse quase tarde demais. Existe um termo na programação que explica muito bem o que ocasionou o bug do milênio: dívida tecnológica. Isso acontece quando alguém se depara com um problema, mas opta por uma solução mais fácil ao invés de uma solução definitiva. Geralmente essa escolha é feita com o objetivo de economizar tempo ou dinheiro, mas o problema é quando a solução escolhida deixa alguma coisa para ser resolvida no futuro. Se uma dívida tecnológica não é resolvida logo, ela pode crescer e fazer a solução demandar ainda mais tempo e esforço. Olhando assim, você pode até pensar: nossa, mas então por que não resolveram isso antes? Custava tanto assim armazenar mais 2 dígitozinhos em uma data? Bom, na realidade custava. Nos primórdios da computação, tanto o espaço de armazenamento quanto a memória volátil dos computadores eram extremamente caros. Vamos pegar como parâmetro um IBM 7090. Esse foi um dos melhores mainframes lançados na década de 60. O custo de memória para um computador desses era de aproximadamente $8 por byte, enquanto as memórias usadas hoje em dia, em 2024, custam cerca de $1 para cada 1 milhão de bytes. Claro que essa comparação é bastante simplista, mas a gente está falando de uma diferença de 8 milhões de vezes. E na verdade, a decisão final nem era dos programadores. Seria muito difícil convencer qualquer empresa a gastar milhares de dólares mensalmente só para estar preparada para um problema que aconteceria em 20, 30, 40 anos. Foi só no início da década de 90 que essa questão começou a ser levada mais a sério, quando o hardware começou a se tornar mais acessível. Nessa época, as linguagens de programação já tinham evoluído um pouco mais e os programadores já adotavam formatos melhores de datas. Só que isso só se aplicava aos novos programas, afinal a dívida tecnológica era enorme. Imagina só o esforço de ter que revisar códigos que foram crescendo ao longo de 30 anos. Ou pior, códigos abandonados por 30 anos. Afinal, a maioria dos programas legados usavam as linguagens COBOL e Fortran, que começaram a ficar ultrapassadas ainda na década de 80. Era muito comum encontrar fóruns de discussão na internet cheios de programadores preocupados com o bug do milênio no mundo todo. Aliás, no mundo todo não. Bug do milênio é como nós chamamos aqui no Brasil. No resto do mundo, o termo mais usado é Y2K, que é uma abreviação em inglês para ano 2000. A criação desse termo é atribuída a David Eddy, um programador de Massachusetts, que utilizou o termo pela primeira vez em um desses fóruns sobre o bug do milênio em 12 de junho de 1995. Nesse ponto, a maioria dos programadores ainda torcia para uma solução milagrosa aparecer antes da chegada do ano 2000, mas essa solução não veio. Com a chegada de 1995, o problema do bug do milênio se transformou em uma preocupação global. This is clearly one of the most complex management challenges in history. A dependência de computadores em quase todos os aspectos da vida moderna tornava aquela questão ainda mais urgente. Mas enquanto os programadores discutiam a solução do problema, outra onda começava a crescer, a do medo e das teorias conspiratórias. A cultura popular começou a associar a data com antigas profecias e com previsões de catástrofes globais. Essas histórias misturavam fatos reais com ficção, espalhando terror entre as pessoas que não faziam ideia do que poderia acontecer. Em pouco tempo, até quem não entendia muito de computadores começou a se preocupar. Algumas pessoas começaram a estocar suprimentos, outras buscaram refúgio no campo,
e optaram por um estilo de vida mais afastado da sociedade. Grupos de sobrevivencialismo ganharam bastante força nessa época, promovendo a ideia de que era necessário se preparar para o pior. A questão é que a maioria das pessoas sequer entendia o que realmente era o bug do milênio. Isso fez com que surgissem várias pessoas tentando se aproveitar da população menos informada. Praticamente da noite para o dia, várias empresas foram criadas, muitas vezes oferecendo coisas que ninguém precisava, como por exemplo seguros contra desastres tecnológicos e manuais de sobrevivência para cenários extremos que dificilmente aconteceriam. Que preocupação você tem? Aí de repente para tudo. Tem medo que dinheiro suma, né, da conta. Até líderes religiosos entraram nessa onda, usando o bug do milênio para falar sobre salvação e fim dos tempos. Mas nem sempre a intenção era das melhores. Teve até quem pedisse doações, prometendo usar o dinheiro para caridade. Mas na real, muitas vezes esse dinheiro acabava no bolso de quem pedia. E não parava por aí. Eles vendiam kits de sobrevivência, vagas em abrigos subterrâneos e até serviços de orações pagas. Eles diziam que a fé e o dinheiro eram os únicos meios de a população se salvar dos horrores que poderiam acontecer. O fato é que quanto mais vulnerável está a população, mais pessoas aparecem tentando se aproveitar. Mas essa história não tem só esse lado ruim, cheio de pessoas aproveitadoras. Essa história também tem um cenário muito legal de esperança e colaboração. Grupos de programadores, analistas de sistemas e outros profissionais se uniram para educar o público. Eles escreveram artigos, deram entrevistas e realizaram palestras, explicando de forma bem acessível o que era o bug do milênio e como ele poderia ser enfrentado. Programadores experientes em COBOL e Fortran, cruciais para lidar com sistemas legados, voltaram da sua aposentadoria para ajudar. Várias empresas sérias de tecnologia investiram em treinamentos e em campanhas de conscientização. Governos ao redor do mundo estabeleceram comissões e grupos de trabalho dedicados ao bug do milênio. No Brasil, por exemplo, foram realizados seminários e encontros com setores chaves da economia, além de testes em sistemas críticos do governo e do setor privado. Vários sistemas de backup foram estabelecidos em setores que não podiam interromper o atendimento à população, como hospitais. Um país que se destacou na luta contra o bug do milênio foi a Índia, que, sendo muito conhecida por seus ótimos programadores, ofereceu uma mão de obra qualificada e acessível, que foi crucial para que nações com menos recursos também pudessem se proteger. Algumas estimativas dizem que podem ter sido gastos 300 bilhões de dólares no mundo inteiro para se proteger do bug do milênio. Mas claro que os maiores gastos foram de países com uma infraestrutura tecnológica mais desenvolvida, como por exemplo os Estados Unidos. O conselho criado pelos Estados Unidos foi liderado por John Koskinen e teve como objetivo coordenar os esforços de diferentes setores da economia, incluindo setores do próprio governo e empresas privadas. E o Koskinen estava tão confiante que tudo daria certo que ele marcou uma viagem de avião, onde ele passaria a virada do ano ainda no ar. Bom, isso se nenhum desastre acontecesse, né? Os anos que antecederam a virada do milênio também foram marcados por diversas referências na cultura pop, transformando tudo o que se acreditava na época em entretenimento e reflexão. Várias séries, filmes, livros e músicas surgiram. Várias marcas também lançaram comerciais, se aproveitando desse tema que estava super em alta. Raid, the official killer of the Millennium Bug, kills bugs dead. Um exemplo é o comercial apresentado pela Apple durante o Super Bowl de 1999. O comercial fez uma referência ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e destacou que, ao contrário de muitos computadores pessoais da época, os computadores Macintosh não sofreriam com o bug do milênio. Only Macintosh was designed to function perfectly, saving billions of monetary units. You like your Macintosh better than me, don't you, Dave? Dave? Can you hear me, Dave?
Na véspera da virada de ano, enquanto as pessoas estavam se reunindo com a família para festejar, ou se escondendo em um bunker com estoque de comida, ou até se reunindo com a família para festejar escondidos em um bunker com estoque de comida, os profissionais de tecnologia estavam aonde? Exatamente, trabalhando. Mesmo com todos os sistemas sendo muito bem testados, não dava para arriscar. Vários profissionais passaram a noite em centros de comando para monitorar e corrigir qualquer erro relacionado ao bug do milênio que ainda pudesse aparecer. Quando o relógio estava prestes a marcar meia-noite, todos os preparativos já estavam prontos. Setores de energia, comunicação e transporte realizaram checagens em seus sistemas para prevenir falhas. Hospitais, aeroportos e serviços essenciais prepararam planos de emergência para manter todas as operações funcionando. Policiais, bombeiros e ambulâncias já estavam a postos. Os estoques de água já estavam feitos. Geradores já haviam sido instalados. Latas de comida já haviam sido compradas. O avião com Koskinen já estava prestes a decolar. O que tinha para ser feito foi feito. E agora não restava mais nada além de esperar. E o que realmente aconteceu pode ter sido uma surpresa para muitos, e talvez até tenha se tornado um momento inesquecível na vida das pessoas que o presenciaram. Apesar de todos os esforços e preparativos, o que a virada do ano trouxe consigo foi um grande nada. Bom, nada também já é mentira, né? Houveram sim alguns problemas, mas nada catastrófico. O avião com Koskinen pousou em segurança, e os sistemas de abastecimento continuaram funcionando. Nos Estados Unidos, até uma medalha foi estabelecida pelo presidente Bill Clinton e pelo Conselho do Presidente na conversão do ano 2000. A medalha foi concedida a indivíduos, comunidades e organizações, como um reconhecimento aos serviços prestados para que nada de ruim acontecesse durante a virada do milênio. Pois é, para a infelicidade de quem espalhou todo aquele cenário caótico, a maioria dos problemas previstos não chegaram nem perto de acontecer, e os fogos de artifício que iluminaram a madrugada do dia 1º de janeiro do ano 2000, além de marcar a chegada de uma nova era, também serviram como uma bela homenagem aos milhares de especialistas que trabalharam por anos para que tudo ocorresse bem. E você, se lembra onde estava nesse momento? Você ou alguém próximo ficou preocupado com o que poderia acontecer? Deixe aqui nos comentários a sua história.